pelo dia de hoje, pelo que ele representa para nós, do que somos lembrados, ó Senhor, toda semana, Senhor, desse dia, e não só lembrados, mas ansiamos estar aqui, pela comunhão dos santos, pela adoração, pela palavra do nosso Deus, que nos é trazida aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Nesse momento, Pai, queremos pedir a Tua boa mão, Senhor Deus, na vida do Teu servo, iluminando sua mente, dando sabedoria, a sabedoria que vem do alto. A nós também que ouvimos, ó Pai, necessitamos também dessa mesma iluminação, desse mesmo entendimento, dessa mesma graça em abrir os nossos corações e as nossas mentes para ouvir da Tua palavra. Queremos, ó Senhor, sair daqui edificados, ó Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, Pai, para que possamos, ó Senhor, viver mais uma semana de luta contra o pecado, de adoração a Deus em meio, Senhor Deus, a um povo pagão e idólatra, Pai, mas que o Senhor esteja nos sustentando por meio do Teu Espírito, Pai, através da Tua palavra, de momentos como esse, Senhor, que nos faz lembrar e que nos lança a nossa expectativa e a nossa mente para o último dia, para o início de uma grande eternidade. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Leremos todo o capítulo. Enquanto você abre, mantenha a sua Bíblia aberta, eu quero recordar algumas coisas que vimos no dia de ontem. Olhamos o capítulo 1 de Jó e pensamos como mesmo os servos mais piedosos do Senhor, eles são alcançados pelo sofrimento. E naquele trecho introdutório nós vimos uma descrição do caráter piedoso de Jó, de sua vida, uma descrição de sua família, uma descrição dos seus bens, uma descrição de como ele se portava na terra e como ele tinha um testemunho conhecido entre os povos e era o maior homem da sua geração. Nós vimos a bênção de Deus sobre ele, como ele era dedicado ao Senhor a despeito das bênçãos ou das circunstâncias que sobrevinham sobre ele. Ele era modelo de homem piedoso, era um modelo de sacerdote do lar, era um modelo de pai, era um modelo de cidadão na sua época. E fizemos duas perguntas diante da realidade de Jó e do que o texto bíblico descreve acerca dele. Um homem tão abençoado, tão poderoso, um homem tão piedoso e que se santificava para viver na presença do Senhor. E as perguntas foram: o que poderia mais Jó aprender, sendo ele tão já piedoso e um homem com tanta intimidade com Deus? E também perguntamos qual poderia ou o que poderia acontecer a um homem que era tão abençoado por Deus. E a resposta para essas perguntas é que ele tinha tudo a aprender ainda diante do Senhor e que não há aquele que tenha intimidade tão profunda que não precise mergulhar ainda mais profundamente na presença de Deus para conhecê-lo ainda melhor. O fato é que quanto mais conhecemos o Senhor, mais precisamos conhecê-lo. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais ainda, como servos do Senhor, desejamos estar diante dele. E a segunda pergunta, o que poderia acontecer a um homem como este, tem como resposta também: tudo poderia acontecer. E de fato, coisas inimagináveis acontecem com Jó, e nós percebemos isso nas Escrituras, perdas sucessivas, ou como diria, não é, o título de uma série de livros transformada em filme, foi uma Desventuras em Série. Ele recebe notícias sequenciadas, não é, de tragédias, de situações dolorosas, que vão desde a perda de bens, desde a perda de servos, até mesmo a morte de todos os seus filhos, os seus 10 filhos,
de maneira trágica. E nós observamos que mesmo então indivíduos íntegros, mesmo pessoas retas, mesmo pessoas que são visivelmente abençoadas pelo Senhor, precisam estar preparados para o dia mau. Esse é um tema dentro do sofrimento que o apóstolo Paulo trata em Efésios. Ele fala que o dia mau ele vem. O dia mau é certo. E nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para resistir ao diabo e às suas setas inflamadas nesse dia mau. Há necessidade, portanto, e o tema é esse de Efésios, a partir do capítulo 4. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós somos transformados por Ele. Quanto mais nos santificamos, mais há necessidade de sermos santos. Quanto mais nos despojamos de uma antiga vida, mais nós nos revestimos de uma novidade de vida em Cristo Jesus, para vivermos consoante as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 2. E mesmo as pessoas mais abençoadas, portanto, irmãos, elas podem ser alcançadas, não é, pela calamidade. Jó era extremamente abençoado, com uma família grande, com muitos filhos, com filhos que viviam em comunhão e o obedeciam, e que se submetiam ao seu sacerdócio, se apresentando diante dele, para que ele orasse por eles e sacrificasse por eles também. Ele era atento a tudo que estava ao seu redor. Como um juiz da terra, ele também era o juiz da sua casa. Ele não cuidava apenas da cidade como um juiz do seu tempo, mas ele cuidava da sua família. Então, mesmo os mais piedosos servos do Senhor sofrerão acusação de Satanás e passarão por sofrimentos. Nós vimos isso também como um aspecto da vida daqueles que caminham aqui. A propósito, lemos hoje o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Dizíamos ontem que a caminhada de Jó, assim como a caminhada de Noé, ou de Abraão, ou de José, ou de Davi, ou de qualquer servo de Deus, é a caminhada a qual nós também somos chamados a vivenciar. E nessa caminhada nós vamos sofrer, vamos ter lutas, cada qual na sua particularidade, e você percebe que cada servo de Deus nas Escrituras, na história da redenção, recebe uma porção de luta e a mesma porção de graça sobejada para suportar as lutas e continuar caminhando em fé e confiando no Senhor. Mas um fato que observamos então, que diante das acusações do adversário, diante do calor do mundo e das lutas que sobrevêm, nós podemos confiar na sabedoria de Deus, no fato de que Deus tem conduzido os detalhes da nossa vida de maneira cuidadosa e perfeita, e que não há um ponto, único aspecto da vida dos servos do Senhor que não se dê diante dele e com um cuidadoso agir de Deus. Nós vimos que podemos confiar na sua sabedoria, que se revela na sua soberania, na maneira como ele conduz todas as coisas. Nós vimos que precisamos estar atentos, porque sim, o adversário ele nos acusa, e conquanto ele não tenha o poder sobre as nossas vidas, mas muitas vezes ele ruge como um leão querendo nos tragar e causa temor e medo em muitas pessoas e os leva a sofrimentos. A vida piedosa, também observamos isso dos eleitos, serve de testemunho contra o diabo. Deus usa Jó para envergonhar Satanás e para fazer com que o seu nome seja conhecido na terra. E nos perguntávamos sobre isso: será que Deus pode usar a minha ou a sua vida em meio ao calor do mundo, através de sofrimentos, para envergonhar o adversário e mostrar o seu poder, amor, sabedoria e graça? Por fim, nós vimos que a vida piedosa dos eleitos é marcada pela adoração. Depois de perder tudo, depois de perder bens, de perder a sua família, Jó se prostra diante do Senhor e o adora, dizendo que nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz que ele se prostra e ele adora ao Senhor. Será que nós, no meio da teologia tão frágil que a igreja brasileira vive, talvez a igreja mundial viva, num evangelho que não é o evangelho das Escrituras, que é um evangelho tão flácido, tão frouxo,
um evangelho que busca causar satisfação nas pessoas e dizer que os crentes eles estão na crista da onda, que eles vão surfar e nunca vão cair, um evangelho de triunfalismo, um evangelho em que o soberano e sábio Senhor se parece mais com um gênio da lâmpada em que as pessoas pedem e ele dá. Será que estes, quando são levados a sofrimento, eles têm esse caráter firmado no Senhor ao ponto de dizer, bendito seja o nome do Senhor? Ou a maioria dos servos, dos crentes, daqueles que estão sobre a igreja, na igreja, e pastores, e membros, e líderes, se lamentam e se vitimizam diante das lutas da vida? É uma decisão que precisamos tomar diante do Senhor, firmar o nosso coração. E louvaremos o Senhor, não importa as circunstâncias que vivamos. Sobre esse sofrimento nós precisamos entender alguma coisa. É que o adversário, o diabo, ele subestima, e talvez nós também subestimemos, o poder do novo nascimento, o poder da santificação, o poder da obra de Cristo operada na vida dos eleitos. E por isso ele propõe dessa maneira: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O adversário subestima que os servos do Senhor sejam capazes de viver como adoradores diante do Senhor, mesmo que não recebam bênçãos materiais. Ele, na sua mente deturpada, no seu coração caído, ele não consegue compreender pessoas que são devotadas a um Deus, apesar das circunstâncias. Ele subestima o novo nascimento porque ele não consegue compreender que o povo eleito pelo Senhor não precisa de mais nada, a não ser da obra redentiva, que esse povo não precisa de bens materiais ou de vitória nesse mundo, porque a vitória sobre as trevas foi conquistada, e não importa se esse povo viva 10, 20, 15, 30 anos, quanto tempo ele viva nessa terra, em Cristo eles são mais que vencedores. Ele não consegue compreender isso, e portanto ele acusa Jó, e na verdade a acusação que ele faz contra Jó é um ataque contra o próprio Deus, e o cerne disso tudo é a capacidade que os servos de Deus têm ou não de amar o seu Senhor. Essa é a grande questão. Se nós somos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas, se nós somos capazes de amar ao Senhor apesar de dores, sofrimentos, luto, apesar das circunstâncias da vida, então ele acusa o Senhor de produzir um ambiente de tanta prosperidade, de tanto cuidado, que seria impossível a Jó, como homem, não adorá-lo. Ele só entende o relacionamento de troca, porque esse é o relacionamento de idolatria. O relacionamento com os ídolos é assim: o nosso coração produz desejos que deveriam ser colocados ao pé da cruz, dizendo: Senhor, se for a tua vontade e for para a tua glória e para o louvor do teu nome, Senhor, realiza. Mas nós fazemos um caminho oposto a esse. Ao invés de irmos ao Senhor submetendo toda a nossa vida diante dele, nós vamos aos ídolos. E os ídolos nos prometem que nós teremos aquilo que aquilo que queremos, aquilo que desejamos, se nós sacrificarmos a eles. E nessa exigência há uma relação de troca. Ele requer o tempo com Deus, ele requer o tempo com a família, ele requer a nossa própria vida, ele requer o melhor dos nossos anos, dizendo assim: se você, no domingo, não for tão Caxias e deixar de ir para a igreja, mas for trabalhar, então eu te darei aquilo que você quer. Veja, a felicidade não pode estar na família, nem no ser fiel a uma única mulher por toda a vida. Então, você vai poder, se você sacrificar a sua esposa, se você sacrificar a sua família na sua infidelidade, você vai ser feliz. Ou se você, então, se conduzir de tal maneira contra a palavra de Deus, você também alcançará aquilo que você almeja, sempre a relação de troca. O problema é que o sacrifício é feito diante do ídolo, e ele nunca concede aquilo que ele promete, porque o ídolo, ele não tem poder. E nós começamos a viver um ciclo vicioso em que sacrificamos mais, sacrificamos mais, sacrificamos mais. O diabo só entende isso, uma relação de troca, uma relação usual, uma relação em que nós damos e então recebemos. Percebe como o evangelho brasileiro é um evangelho de idolatria?
como há essa troca, e isso, de alguma maneira, irmãos, nós, crentes reformados, temos a nossa mente de alguma forma afetada por essas coisas. E nós nos relacionamos com Deus assim. O diabo estava dizendo que o homem jamais adorará o Senhor por quem Ele é, mas apenas pelo que Ele pode dar. Essa é a questão. O homem jamais será capaz de te amar, Deus, por quem o Senhor é, por causa dos seus atributos, por causa da tua pessoa. Os homens só te amarão por aquilo que o Senhor dá a eles. Será que amamos o Senhor? Tendo olhado isso que vimos no capítulo 1, agora nós vamos avançar bastante na saga da história da redenção na vida de Jó. Nós vamos no capítulo 1 e pulamos para o capítulo 19, para observar um aspecto no meio da luta que agora aperta ainda mais. Como vimos, não foram só as perdas materiais ou o grande abalo emocional que Jó sofre por ouvir que seus filhos foram mortos numa tragédia, todos de uma única vez, mas agora Jó, assentado no lixão da cidade, ele sai dos seus muros, ele vai para fora, ele se assenta no lixo, ele fica naquele monturo, ele agora está coberto de feridas, e ele pega cacos do lixo para raspar as úlceras que enchem o seu corpo, e aí são dores na alma, são dores no corpo, em meio a dúvidas, dizendo: Senhor, Tu não me vês? Senhor, por que essas coisas acontecem? E é lícito perguntarmos ao Senhor, queremos entender, conquanto nós jamais, enquanto aqui, compreenderemos todo o agir de Deus. A sua mente é tão alta e tão profunda, e por isso Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Ou seja, nós não conseguiremos penetrar na mente do Senhor. Jó é levado a confiar em Deus, mas no meio disso tudo, os seus amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, estão acusando-o de ser aquele que deu causa ao seu sofrimento. Na mente deles, a ideia também é de troca. É que Deus o abençoava enquanto ele fosse piedoso, mas se agora ele estava sofrendo tanto é porque ele tinha pecados ocultos, escondidos na vida dele, e por isso ele sofria, por isso ele estava sendo tão alvo da mão pesada de Deus. E Jó começa a avaliar a sua vida, e ele vai apontando e dizendo: os meus pecados, eles foram confessados diante do Senhor, eu fiz um pacto com os meus olhos, eu fui justo. Ele, em algum momento, acaba tendo também um pouco de um orgulho espiritual, e nós vamos ver isso hoje à noite no outro sermão. Mas o fato é que seus amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, que vieram para oferecer-lhe consolo, há muito haviam abandonado o plano original de serem consoladores, e de consoladores se transformam em acusadores. E uma coisa fica muito clara, que o consolo vem do Senhor. E conquanto o Senhor nos dê pessoas e amigos, eles irão falhar. E se o nosso coração não estiver posto no consolo que venha unicamente do Espírito Santo, Consolador de Deus, nós estaremos perdidos. E nós vamos ler esse capítulo 19, então, observando algumas coisas, dando esse salto agora para um sofrimento que não é só físico, emocional, da perda, mas da acusação injusta que Jó sofre. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa.
arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos meus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Que me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, fazendo-nos enxergar a Tua sabedoria e soberania sobre os fatos da vida, por mais dolorosos que sejam, fazendo-nos estar prontos para receber a Tua boa providência, mas também para recebermos a Tua amarga providência. E, Senhor, em quaisquer circunstâncias, Te adorarmos, nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és Deus e nós somos o povo, ovelhas do Teu pastoreio. Conduz-nos em mente e coração nessa manhã a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. No trecho anterior, Bildade se lança a apresentar acusações a Jó de maneira insensível, acusando-o de ser um pecador que deu causa aos seus pecados. No capítulo 19, nós vemos Jó respondendo a Bildade especificamente, mas também aos outros amigos. Ele faz Zofar e ele desafia esses homens que vêm de longe e se encontram em Uz para consolá-lo e acusá-lo, a reconhecerem a ação de Deus em sua vida. O que Jó está propondo, do verso 1 ao verso 6 desse capítulo 19, é que eles percebam que Deus não precisa de um motivo visível e aparente para pesar a sua mão sobre os homens. Que eles não precisam estar buscando motivos por 2 mais 2 é igual a 4 para definirem ou dizerem o porquê as coisas acontecem com Jó. Jó reconhece que é pecador, mas ele diz: o meu pecado eu guardo comigo. Ele afirma no verso 4, embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Ou seja, vocês não conseguem ver a alma, o coração do Senhor consegue. Vocês não precisam buscar justificativas. O Senhor age como Ele quer. O Senhor opera como Ele quer. Depois dos versos 7 ao verso 20, ele vai lamentar o seu sofrimento. Ele vai fazer uma descrição. E várias vezes nesse livro ele descreve as dores que ele sente na presença de Deus. Ele sabe que está diante do Senhor e a sua fala se mistura em oposição aos seus amigos, num debate profundo, e a apresentação da sua causa diante de Deus. Ele apresenta a sua causa diante de Deus o tempo todo no livro, reconhecendo a soberania de Deus e clamando que o Senhor cesse o seu sofrimento.
Ele, nos versos 21 a 29, faz apelos aos seus amigos e também faz advertências acerca da maneira como eles estão se portando. E eu quero ver com vocês, então, nesses minutos que tenho aqui, alguns aspectos dessa caminhada específica de Jó e como ele sai da dor por causa dos amigos que estão lhe acusando, que estão lhe confrontando. Ele vive no meio do sofrimento a desesperança, que é comum. Ele, no meio do sofrimento, vive a necessidade de clamar apelos e lamentar o tempo todo, e ele vai ser conduzido dessa situação até uma nova situação de fé, amor e esperança no final desse capítulo, quando ele consegue erguer os seus olhos, mesmo que momentaneamente, da sua situação de tão terrível dor, para uma esperança que se avizinha e para algo que está diante dos seus olhos espirituais. Primeira coisa que ele faz, portanto, no verso 1 a 6, é um apelo por compaixão dos seus amigos. Ele afirma no verso 1 e no verso 2 que ele tem sido afligido, que os seus amigos usam as palavras como um martelo para quebrá-lo. E ele pergunta: por que vocês fazem isso? Até quando vocês vão se conduzir dessa maneira? Vocês não vieram para me consolar? Jó suplica a eles que parem com seus ataques, a que eles façam uma avaliação da soberania de Deus e de que Deus age como quer e não precisa de explicações. Ele reclama da atitude daqueles amigos dele, de que suas palavras são duras demais, e nós precisamos, irmãos, ter cuidado com as nossas palavras, conquanto nós sejamos conduzidos a caminharmos uns com os outros como um ferro que afia o ferro, a sermos instrumentos nas mãos de Deus para o confronto e para, muitas vezes, a exortação dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar para que aquilo que dizemos em verdade seja dito em amor. A verdade, ela não pode ser dita de qualquer forma. A verdade precisa ser dita, mas ela precisa ser dita em amor. E muitas vezes nós queremos ser aqueles que dizem a verdade, mas as dizemos como um martelo que quebranta aquele que já está tão arrebentado. Agimos como aquele que esmiuça a cana quebrada, ou como dizemos lá no Nordeste, aquele que chuta cachorro morto. E nós precisamos perceber que o Senhor nos conduz sim à exortação mútua, mas Ele nos conduz a sermos instrumentos para a paz. Eu queria que você olhasse o texto de Colossenses, no capítulo 3, apenas para ilustrar essa realidade de como devemos nos portar como conselheiros, como consoladores, como aqueles instrumentos de Deus que são enviados àqueles que sofrem, para consolar mesmo que em meio à exortação. E no capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 12, observe que o Senhor diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Bildade, Zofar e eles se revestiram de muitas coisas, menos de misericórdia, menos de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eles apresentaram-se ali como aqueles que são algozes. E o texto prossegue dizendo: suportai-vos uns aos outros. Dê suporte, apoie, sustente, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E veja o resultado disso. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados a um só corpo, e seja agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra,
seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós precisamos nos certificar que aquilo que dizemos, irmãos, reflete as Escrituras, que os conselhos que damos àqueles que sofrem refletem a palavra de Deus. Sim, mesmo no momento de sofrimento, há muitas vezes a necessidade de exortação, da admoestação, mas ela precisa ser produzida com ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, longanimidade. Essas coisas faltaram e Jó clamava aqueles irmãos, aqueles amigos. Olhem para Colossenses 3. Se revistam de ternos afetos de misericórdia. Ora, nos parecemos com Jó, cercados pelos amigos que vêm ao consolo, mas que não sabem consolar. Ora, nos parecemos com os amigos que se aproximam com o desejo de consolar, mas que não tiveram o devido cuidado de se revestir dos ternos afetos que devem nos conduzir. Irmãos, os nossos afetos não podem ser conduzidos pela nossa capacidade de enxergar as coisas, mas deve ser conduzido pelos óculos que a palavra de Deus se torna em nossa vida, para que nós percebamos o luto, a dor, o sofrimento, mesmo que seja em meio ao pecado, mas ofereçamos esperança. O Evangelho produz esperança. Mesmo quando a dor ela é resultado do nosso pecado. E sim, não era o caso de Jó, mas muitas vezes a nossa dor e o nosso sofrimento é resultado de atitudes nossas. E é quando o Senhor, como um pai que ama os seus filhos, os disciplina. Isso dói. Mas mesmo quando a disciplina vem, deve haver também a esperança da restauração. Não são poucos os casos, lamentavelmente, em que nós, pastores e presbíteros e conselho da igreja, precisa realizar disciplina eclesiástica. Na nossa igreja, ela acontece várias vezes ao ano. Às vezes a igreja nem toma conhecimento, são casos que são tratados em sigilo, porque foram pecados privados, que não foram levados ao conhecimento público. Alguns se tornam públicos e as pessoas elas chegam a ser excluídas da igreja. E essa é a disciplina mais gravosa que pode existir na igreja, a excomunhão. A excomunhão. Quando alguém é desligado do corpo visível de Cristo. Mas mesmo quando isso acontece, todas as vezes que a realizamos na igreja, nós a realizamos com o coração cheio de esperança de que esse irmão se arrependa e retorne. Recentemente, neste ano, nós aplicamos uma disciplina de excomunhão na igreja. Há um marido e uma esposa. Consequentemente, os filhos o seguem. E eles não deixaram de ir à igreja, mesmo excluídos. Eles estão lá. Num domingo, depois de um culto, esse senhor excluído, mas presente na igreja, veio chorando conversar comigo e disse: pastor, tudo o que eu quero é voltar à comunhão da igreja. Disse: irmão, você não imagina como esse também é o nosso desejo, mas o Senhor precisa dar provas de arrependimento, e isso se dá através de uma mudança de vida, e o Senhor ainda não fez isso. Se revista de Cristo, se despoje da sua antiga vida, mude a sua forma de pensar, e a igreja está de braços abertos. Mas a gente oferece esperança. E ele dizia assim: pastor, eu vou lutar, vou caminhar. Eu não vejo muito essa caminhada não, mas ele dizia isso. Ele dizia: ok, é o que nós desejamos. Não é simplesmente chutarmos, as palavras ferem, e ao invés de consolar, os amigos de Jó o feriam. Seus discursos eram impertinentes, cheios de censuras amargas e sem qualquer edificação. Se você caminhar em Efésios, no capítulo 4, observe a partir do verso 25, uma estrutura de como nós devemos falar, de como nós devemos agir uns com os outros através das nossas palavras. Verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós devemos nos portar nas nossas palavras de tal maneira que aquilo que dizemos é apenas o que é conveniente, o que é propício e o que edifica conforme a necessidade. Dessa maneira, se nos portarmos assim, nós somos imitadores de Deus como filhos e amados e andamos em amor como Cristo andou. A pergunta que se faz é: as palavras dos amigos de Jó, elas eram palavras oportunas, que edificavam e que iam ao encontro da necessidade de Jó? No meio do sofrimento, irmãos, nós precisamos estar preparados para dar palavras conforme a necessidade. E precisamos de muita sabedoria, irmãos. Precisamos de muita graça da parte de Deus para sabermos o que falar. Me vi diante de uma situação dessas há um tempo atrás, antes da pandemia, um casal aguardando um filhinho, uma filhinha, e a barriga dela já estava grande, bem grande, e numa daquelas ultrassons, aquela morfológica, eles chegaram então a um diagnóstico que ela tinha uma síndrome muito rara, e que essa síndrome levaria ela ou a morrer no ventre, ou a vir a óbito nas poucas horas de vida após o nascimento. E os médicos, e eu lamento que isso aconteça, eles aconselharam o aborto. E disseram: olha, vai ser muito doloroso vocês manterem essa gravidez. Ela precisou tirar o líquido, né, da barriga toda semana, porque a criança ela não conseguia mais digerir o líquido amniótico, a barriga dela ia crescendo, então uma agulha era enfiada ali semanalmente, tirava litros de líquido para que ela suportasse dores no meio disso tudo. E eles vêm conversar. Pastor, o médico disse isso, outro médico disse isso, outro médico, todos estão aconselhando o aborto. E nós não queremos tomar nenhuma decisão que seja contrária à palavra de Deus. Eles estavam sofrendo, eles estavam em sofrimento. Opção número 1 realmente essa criança não vai sobreviver, vamos abortar. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? A palavra nos diz que a vida pertence ao Senhor, que Ele é quem dá a vida, Ele é quem a tira. Filhos são herança do Senhor. Opção número 2, esperar e confiar em Deus. Ele pode operar um milagre, ou Ele pode não operar um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. E eu dizia para eles o seguinte: essa criança que está no ventre de vocês, ela já é filha do pacto. É uma filha da aliança. Ela, além de ser filha de vocês, é irmã, é minha irmã em Cristo. É irmã de vocês também. E ela pode nascer deformada, ela pode viver poucas horas de vida, mas ela continua sendo nossa irmã em Cristo. E não há motivos para nós pais descrermos que os nossos filhos sejam filhos do pacto. E vocês vão poder amá-la enquanto Deus mantiver ela com vocês. Amem essa filha, essa irmã em Cristo, enquanto ela está no ventre. Louvem ao Senhor com ela, orem com ela,
Quando ela vier a nascer, se ela nascer, aproveitem o tempo que Deus lhes der com ela e louvem ao Senhor pela vida dela. E quando o Senhor a tomar, louvem ao Senhor pelo tempo de vida que Ele deu. Ela nasceu e ela teve 24 horas de vida. Eles tiveram ela nos braços, puderam louvar o Senhor. Ele tirou fotos e diziam os médicos: ela vai ser horrível, deformada. E ele tirou fotos e disse: ó, pastor, como ela era linda. E eles louvaram, oraram com ela. E eu dizia assim: o Senhor tomou. Quando vocês chegarem e entrarem às portas de Jerusalém Celestial, alguém vai bater no ombro de vocês e vai dizer assim: pai, mãe, obrigado por ter me amado até o fim. Ela estará antes de nós com o Senhor, e esses que partiram nos receberão na presença do Senhor, e vocês vão poder, com um sorriso nos lábios, dizer: sim, filha, nós te amamos até o fim. Eles criaram forças com essa esperança e foram até o fim. Até o fim. A esperança, irmãos, da vida eterna é o consolo mais poderoso que pode existir na face da terra. E nós vamos caminhar nesse capítulo a essa esperança. Jó diz que os seus amigos, eles o estão caluniando, injuriando, causando dores, e no verso 3 ele diz: isso já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonheis em injuriar-me. Ele está dizendo o seguinte: não foram 10 vezes, ele não saiu contando, mas o que ele quer dizer é o seguinte: vocês estão constantemente me maltratando, vocês não param. Irmãos, a vida aqui é assim, muitas vezes de maus tratos, muitas vezes de pessoas que não demonstram amor, e nós precisamos superar essas coisas. Bildade e os demais conselheiros de Jó não pareciam amigos, eles pareciam estranhos, mas eles pareciam inimigos. Eles não possuíam qualquer compaixão, eles não eram abalados pela calamidade que eles viam Jó viver, mas eles se mantinham orgulhosos, condenando, como se nunca o tivessem conhecido, como se não soubessem da sua integridade, da sua piedade. Eles foram os primeiros teólogos da prosperidade. Bildade, Zofar e Elifaz, os pais da teologia da prosperidade. Houve uma irmã, há muitos anos atrás, autodenominada pastora, muito conhecida. Ela valia mais do que 1000 homens. E um dia ela é acometida de câncer. E ela vai para um tratamento de câncer em São Paulo, escondendo a sua identidade, porque ela era uma teóloga da prosperidade. E ela pregava que a enfermidade e o sofrimento sempre são resultado de pecados escondidos e de uma mão de Deus que disciplina os pecadores. E se ela estava com câncer, então ela era uma grande pecadora. Essa era a visão dos amigos de Jó, de que as dores, elas sempre serão resultados de uma causa e efeito. Não são. São resultado muitas vezes do amor de Deus, que quer nos conduzir a uma intimidade maior. No verso 4, ele diz assim: embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Veja, num momento, Jó, entre se sentir injustiçado, e ele se sente, em se sentir vitimizado, e ele se sente em algum momento, ele tem um lampejo para perceber que a doutrina da depravação total é um fato, e de que ele sim é alcançado pelo pecado. E ele diz: olha, de fato eu erro, eu peco, mas isso se passa diante de Deus, e eu só respirar eu já faço no meio de pecado. É como o salmista dizendo: veio a luz em pecado, e em pecado sua mãe lhe concebeu.
reconhecendo a sua necessidade, ele examina, Jó examina no meio do sofrimento a sua própria vida e conclui que não é um inocente, que carece da graça de Deus. Nesse verso ele está afirmando o seguinte: eu confio no Senhor. Eu não preciso expor as minhas entranhas para vocês, porque elas estão diante dos olhos do Senhor. Às vezes nós queremos que as entranhas sejam expostas. Nós devemos expor o coração. As entranhas o Senhor trata. E é o que Jó estava dizendo: as minhas entranhas estão diante do Senhor. Ele sabe que se passa no escondido da minha alma. E eu confio nele. Ele entende que o sofrimento que se abateu sobre ele era demais, era algo que estava doendo muito, mas que não eram consequências dos seus pecados, e isso trazia alguma esperança. Esse não era o caso de Jó, de ser alguém que estava sendo disciplinado pelo Senhor. No entanto, ele reconhece que todas as dores e sofrimentos do mundo são consequência do pecado praticado muitas vezes contra nós ou por nós mesmos. E mesmo que o pecado se manifeste na nossa vida e seja a dor resultado dele, nós podemos nos fiar, como fizemos hoje de manhã, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Propósito, 1 Crônicas diz assim, no capítulo 21, o perdão de Deus muitas vezes não nos exime de sofrimentos. Você vai observar nesse texto de Crônicas o Senhor julgando o pecado do seu servo, mas mesmo assim oferecendo perdão, consolo e amor. Deus é o juiz dos seus servos, e por isso o servo de Deus diz assim: é melhor cair nas mãos de Deus, que é misericordioso. Davi reconhece que é melhor estar nas mãos do Senhor, e de fato é o que Jó entende: é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos de vocês, meus amigos. Ele prossegue no verso 5 e 6. Jó afirma: se quereis engrandecer-vos, ele fala de um orgulho, não é? Contra mim, me arguis pelo meu próprio saber agora, que Deus é que me oprime e com sua rede me cercou. É interessante, o texto de Colossenses nos diz que nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Os amigos de Jó também não se revestiram disso, e por isso eles se veem como melhores e maiores do que ele. Irmãos, como é fácil nós nos acharmos melhores quando vemos alguém no sofrimento por causa do seu pecado, ou quando olhamos para o mundo e vemos o mundo com a impiedade proliferando, e é muito fácil um orgulho espiritual vir ao nosso coração. Isso ocorreu com os amigos de Jó, mas ele não perdia de vista a soberania de Deus. Ele reconhecia que o Senhor era aquele que lhe havia coberto de sebe, que o Senhor era aquele que havia lhe dado tantas bênçãos, como vimos no capítulo 1, mas que aquele que concedia bênçãos tinha também toda a autoridade para retirá-las. Aquele que atinge a vida dos seus servos com uma providência doce, tem toda a autoridade para atingir a vida dos seus servos com uma providência amarga. E que o fim sempre será a glória do Senhor e o bem dos seus servos. Por isso ele diz: Deus é que me oprimiu e me cercou com a sua rede. Ele diz assim: não tem como eu escapar das mãos de Deus. Se Deus quer que seja dessa maneira, o melhor que eu tenho a fazer é parar de me debater e esperar no Senhor. Eu vou descansar na sua rede. Eu vou ficar aqui como alguém que foi apanhado num rumo de vida que eu seguia, que foi prendido por essa rede de Deus, e eu vou descansar nesse fato. Eu vou esperar e ver aonde Deus me conduzirá. Você olha para o livro de Ruth, e que livro extraordinário sobre a providência amarga de Deus.
A providência de Deus no livro de Ruth é tão amarga, mas é tão amarga, que Noemi muda o nome dela para Amarga. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Amarga, porque Deus pesou a sua mão sobre mim. Então amarga que foi a providência. Mas você percebe como a amarga providência de Deus conduz a uma doce esperança? O livro termina com redenção. O livro termina com uma descendência santa e uma moabita. E os moabitas, eles haviam sido amaldiçoados por causa daquele episódio de Baal-Peor, quando as moabitas e as midianitas, elas vão ao povo de Israel e seduzem os homens, e eles pecam contra o Senhor, e o Senhor lança uma mortandade sobre o povo, e ali os israelitas ficam proibidos de se casar com moabitas. As moabitas eram as piores mulheres da terra, elas eram vistas como pessoas que não poderiam nem ser alvo de um bom dia. E essa moabita, Ruth, é transformada em mãe de reis. Ela é transformada em mãe de reis. Coisa extraordinária. Como a amarga providência de Deus, ela conduz a uma doce esperança. Talvez a gente experimente aqui agora uma amarga providência, mas precisamos confiar que o Senhor tem escrito a história e ela sempre nos conduzirá à redenção. Lhe restava, portanto, se submeter à vontade de Deus e chorar, e raspar suas feridas, e procurar compreender no meio da dor os motivos e aonde o Senhor queria lhe levar, e sendo suas dores fruto da providência de Deus, ele poderia descansar. Irmãos, o mundo não tem esse tipo de esperança, nem pode ter, porque o mundo vive no acaso. O hino do mundo é: o acaso vai me proteger se eu andar distraído. Ou seja, é o acaso é um Deus, o acaso é que protege. Essa é a esperança do mundo. E se anda distraído, sem atenção, sem cuidado da própria vida, e as circunstâncias me conduzem como um plástico boiando pelas águas que correm numa vala para o esgoto. Não, os servos do Senhor confiam no Deus que conduz todas as coisas. E a amarga providência de Deus é maravilhosa e vai nos conduzir à esperança. Jó lamenta, dos versos 7 ao 20, ele apresenta lamentos. Ele clama por socorro, mas ninguém o acode. Veja os versos 7 e 8. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Ele está dizendo, falando sobre a providência de Deus, que o Deus em sua soberania, o Deus todo-poderoso e sábio, havia afligido por algum motivo. Ele clama por socorro ao Senhor, ele clama por socorro e alívio às pessoas que estão ao seu redor, mas ninguém vem ao seu encontro. Ele clama ao Senhor, todavia o Senhor não lhe responde, e muitas vezes o silêncio de Deus se faz. Se clama, se ora, se grita por socorro, e o Senhor se faz silencioso, para que nós busquemos a sua face e aprendamos a descansar, não naquilo que Ele nos responderá circunstancialmente, mas naquilo que Ele já nos respondeu para a eternidade. Precisamos aprender a descansar, irmãos, no que Cristo fez, na obra redentiva, no caráter de Deus. Lembre que o que está em jogo aqui é aquele desafio: os homens não são capazes de te amar, a não ser que o Senhor lhes dê algo. Os homens não são capazes de te adorar, a não ser que o Senhor lhes responda da maneira que eles querem. E o silêncio de Deus se faz ali, para que Jó tenha uma avaliação da própria vida e perceba quem é Deus e o que Ele já fez. E ele se refugia no fato de que o Senhor fechou o seu caminho e, portanto, não adianta ir adiante. Muitas vezes o Senhor fecha o caminho. Já sentiu isso na vida?
Deus fechar o caminho? Já foi frustrado por Deus? Você já foi frustrado por Deus? Você já foi, de alguma maneira, levado às lágrimas pelo Senhor? Acho que todos nós. Louvado seja o Senhor por sua frustração. Louvado seja o Senhor porque Ele frustra os nossos planos, porque Ele nos impede de caminharmos como planejamos e Ele nos mantém no seu caminho. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o nosso coração enganoso precisa ser submetido a Deus. Ele clama ao Senhor, ele fala de sua situação, do percurso de sua vida, e que esse percurso foi interrompido por Deus. Eu ia bem com os meus bens e a minha família e o meu testemunho, mas Deus, por algum motivo, interrompeu. Os seus planos são melhores do que os meus. Jó não conseguia enxergar saída da sua situação. Ele olhava adiante e ele diz assim: e nas minhas veredas ele pôs trevas. Sabe aquela história? Ele não via a luz no fim do túnel, ele só via trevas adiante dele. Mas ele continuava. Ao erguer os olhos ele via trevas, mas ele continuava. Muito embora ele clamasse por socorro e ninguém o acudisse, ele permanecia firme no Senhor. Ele não possuía esperança de mudança dos seus sofrimentos. E o verso 9 ao verso 12 diz assim: da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa. Veja a descrição dos sofrimentos. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, me acamparam e se acamparam ao redor da minha tenda. Como vimos lá no capítulo 1, Jó era um homem abastado e honrado. Todavia, a dificuldade se abateu, e vimos isso, e vale a pena firmarmos na nossa alma, que mesmo os servos mais piedosos do Senhor podem, em algum momento, em alguma situação, serão alcançados por calamidades. Sua honra e sua nobreza lhe foram arrancadas, e ele não possuía esperanças de mudança. Como uma árvore arrancada pela raiz, toda a sua esperança de mudança de vida aqui e agora haviam se esvaído. Ele se sentia alvo da ira de Deus, uma ira que se apresentava como uma fornalha acesa e não parava de queimar, e que parecia que ia aumentando o calor a cada dia. Ele se sentia cercado, sufocado por exércitos que estavam ao seu redor, querendo lhe tragar. Essa é a realidade de muitos servos de Deus. Olharmos para a história da igreja, irmãos, não são poucos aqueles que sofreram, que foram levados a lutas, a dores. Eu fico imaginando aqueles que eram condenados à morte por causa do Evangelho, como era a noite anterior, como eram os dias anteriores. Eu fico imaginando os mártires daqui da Guanabara, que tiveram que confessar a sua fé e depois foram conduzidos a um penhasco e lançados lá de cima. Como foi que eles deram cada passo? Como foi que eles deram cada caminhada na direção de sua morte, do seu martírio? Certamente cercados. Mas é interessante, nenhum homem, nenhum indivíduo que tenha passado por esta vida e tenha enfrentado o mais gravoso sofrimento, enfrentou o sofrimento que o perfeito, segundo Adão, o nosso Senhor Jesus experimentou, cercado por uma multidão que o vituperava, que o acusava, que cuspia em sua face, que o xingava, depois
pregado na cruz, cercado por malfeitores e experimentando o silêncio absoluto de Deus, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém experimentou o cerco que Jesus experimentou. Há uma imagem que C.S. Lewis apresenta no seu livro Príncipe Cáspio, que é a sequência de As Crônicas de Nárnia, quando Asa é levado à mesa de pedra para ser sacrificado por Jades, a feiticeira branca. Ele é cercado por uma multidão de monstros que festejam e gargalham horrivelmente a morte do grande leão. Eu imagino que aquilo é só uma figura muito longínqua do poder da morte que se apropriou do nosso mestre naquele momento. O inferno rindo, o adversário que, conquanto soubesse que aquele era o seu fim, mas que, como um escorpião atravessando um rio em cima de um sapo, não sabe fazer outra coisa a não ser picá-lo mesmo que morra, ele festeja a morte do leão da tribo de Judá, conquanto aquela morte seja o seu extermínio e o seu juízo. Jesus sim experimentou inimigos por todos os lados. Ele foi abandonado por todos os lados. Jó aponta algo semelhante quando, dos versos 13 aos versos 20, ele vai dizer que foi abandonado pelos seus irmãos que se apartaram dele, pelos estranhos que se apartam dele, que passam ao longe, quando vão no caminho e percebem que ele está ali, passam de longe porque ele é uma figura desprezível. É interessante que Isaías fala que o Senhor Jesus era assim, homem de dores, de quem as pessoas escondiam o rosto. Ele diz que os seus parentes o abandonaram. Ele provavelmente tinha tios, primos, parentes próximos que não deram a mínima. Os seus conhecidos se esqueceram dele. Aqueles que haviam sido alvo da sua bondade e haviam sido abrigados na sua casa, se esqueceram dele. Os seus servos, os seus empregados, que eram protegidos por ele, o tratavam como estranho. Ele chamava um servo que passava, talvez para saber alguma notícia, pedir um pouco d'água, o que seja, e o criado não lhe respondia, e ele tinha que suplicar, mas nada saía dali. Veja que ponto. Ele diz que a sua esposa não aguentava o seu hálito. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E nós sabemos o que ela fez. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E onde estava a mulher de Jó quando ele enfrentou tudo isso? Ela pode ter sido qualquer coisa, menos uma auxiliadora idônea e fiel. Talvez se escondendo com vergonha dele. E, gente, que coisa, né? Deus deu tudo novo a Jó, menos a mulher. Ele teve que perdoá-la. Ele teve que permanecer casado com ela. E com ela ele teve mais 10 filhos. No final. Foi um spoiler. O texto diz que os seus irmãos o achavam repugnante. O meu mau cheiro é repugnante aos filhos de minha mãe. E até as crianças o desprezavam. Jó descreve essa sua situação, irmãos. Mas essa sua situação ainda é muito pequena diante daquilo que Cristo enfrentou. Cristo foi abandonado pelos seus discípulos e a multidão de pessoas que foi abençoada por Cristo. Os que foram alimentados, os 5.000 e os 7.000 que foram alimentados na multiplicação, onde estavam eles? Onde estava aquele homem paralítico de Cafarnaum?
Onde estava Jairo, que teve a sua filha ressuscitada? Aonde estava o endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus? Sem querer falar de Pedro, Tiago, e só João, talvez por ser muito jovem e não avaliava bem as coisas, ficou por ali. Todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Ninguém permaneceu com o Senhor Jesus. E a solidão foi tremenda. Nós, no nosso sofrimento, temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós jamais estaremos sozinhos. Jamais. O Espírito Santo não se aparta de nós, irmãos. Todos podem nos abandonar e o Espírito Santo de Deus permanece. Mas Cristo não. Quando estava na cruz, os céus se fecharam completamente. E o Pai o deixou sozinho. Nós nunca saberemos o que é isso. A profundidade do sofrimento de Cristo. Nós nunca podemos tentar entender, mas a dor e o sofrimento de se levar o pecado de todos os seus servos, de morrer vicária e substitutivamente por cada um dos eleitos, levando cada uma das nossas culpas e sendo abandonado pelo Pai. Nós não temos como dimensionar isso. O sofrimento de Jó era nada diante do sofrimento do seu Redentor. O nosso sofrimento também não. E eu caminho para o último tópico, que é um apelo à compaixão. Nesse apelo à compaixão, Jó diz: eu preciso de vocês, eu preciso da igreja, eu preciso dos meus irmãos para continuar caminhando. E ele diz: compadecei-vos de mim, amigos meus, verso 21, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. O fato, irmãos, é que é como o texto de Hebreus que lemos hoje no início, durante o culto. Temos uma tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos. E essa tão grande nuvem de testemunha nos impele a caminhada na fé, nos impele a caminhada cristã. Há daqueles servos do passado que liam pelo menos uma vez por ano o livro de John Fox, sobre os mártires. Eles eram, esses homens, impulsionados à vida de fé por causa do testemunho de vida e de morte descrito no livro dos mártires. Diz que Charles Spurgeon lia uma vez por ano esse livro. E lia uma vez por ano O Peregrino, para se lembrar da jornada. E se lembrar que na jornada há pântanos do desânimo. Que na jornada, muitas vezes somos aprisionados nos castelos dos gigantes que querem nos devorar. E precisamos vencer Abaddon. Compadecei-vos de mim. Ele está dizendo: eu não consigo sozinho. Nós somos conduzidos a um corpo, irmãos, onde os nossos sofrimentos, eles são divididos. Onde as nossas lutas precisam ser compartilhadas. E onde nós precisamos vencer juntos na jornada. Sempre que cristão caminhava naquela jornada da cidade da perdição à cidade celestial, o Senhor enviava alguém para estar com ele. Alguém que o animava, alguém que o impulsionava, alguém que testemunhava, alguém que estava ao seu lado. E além do Senhor Espírito Santo que não nos abandona, e conquanto nós nos abandonemos uns aos outros, a gente ainda precisa apelar, compadecei-vos de mim, para caminharmos juntos nessa jornada. Mas ele faz uma demonstração no verso 22. É uma demonstração contra a arrogância. E essa demonstração é feita a nós, o corpo de Cristo. Por que me perseguis como Deus me persegue? Deus pode, como quem diz, Ele é o Senhor. Mas vocês não, porque vocês querem devorar a minha carne? Não quero gastar muito tempo, porque voltamos um ciclo, aquilo que ele já apontou. Jó acusa seus amigos de serem seus perseguidores, se colocarem no lugar de Deus, como se estivessem
na mesma altura de Deus, como se tivesse o mesmo conhecimento infinito do Altíssimo. E eles não têm. E ele diz: abandonem essa posição. Vocês não têm a capacidade de sondar o coração, mas vocês têm a capacidade de expor o Evangelho. Então exponham. Ele admoesta nos versos 23 e 24 as gerações vindouras. Veja o desejo de Jó. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele está dizendo assim: como eu queria que o meu testemunho, que essa minha experiência de dor e esperança colocada em Deus, que esse meu testemunho de alguém que sofre no meio de amigos que não se colocam como consoladores, como eu gostaria que isso fosse escrito, como eu gostaria que isso fosse transmitido às gerações futuras. É interessante o comentário da Bíblia de Genebra. Ele diz assim: Jó tinha uma importante mensagem que queria que fosse escrita de modo permanente para a posteridade. Mesmo passando por todo o seu sofrimento, ele não havia perdido totalmente a esperança. Sua fé numa futura justificação continuava forte. Observe, ele desejou que suas palavras fossem escritas e permanecessem para as gerações seguintes. Ele não imaginava que a sua oração nesse particular seria atendida. E Deus atendeu a oração do seu servo, de maneira que as suas palavras foram registradas no livro de Deus e preservadas nos registros divinos, de modo que onde quer que esses registros sejam lidos, a gloriosa confissão de esperança de Jó permanece viva e alimentando o povo de Deus. Irmãos, às vezes no meio das orações nós não imaginamos aquilo que Deus realizará. No meio do seu sofrimento, e pedindo para o sofrimento passar, ele faz uma oração pequena: quem me dera que o meu testemunho fosse conhecido. E Deus atende esse desejo do coração do seu servo. E ele continua demonstrando. Agora ele apresenta uma declaração de esperança, esperança de redenção. E que coisa maravilhosa o verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Redentor, o termo aqui apresentado poderia ser traduzido como defensor, vingador, fiador, justificador ou resgatador. Eu sei que o meu Redentor, o meu defensor, o meu vingador, o meu fiador, o meu justificador, o meu resgatador está vivo. Jó havia dito que seus irmãos o haviam abandonado, havia dito que os seus amigos o haviam abandonado, que seus servos o haviam abandonado, que as crianças riam dele. Mas sabe de uma coisa? O Redentor estava vivo. E ele estava colocando agora a sua esperança nele. Que condução! Ele sai da avaliação das acusações, é conduzido a observar as suas próprias dores e lutas, e agora ele está depositando tudo isso na fé de um Redentor que viria. Irmãos, o nosso Redentor já veio. O de Jó ainda viria. E ele já estava depositando as suas esperanças nele, quanto mais nós, que conhecemos o Redentor que veio e que cumpriu essas palavras de Jó e se levantou sobre a terra, foi erguido sobre a terra. Ele aponta para o perdão dos seus pecados na obra de Cristo. Cristo foi levantado sobre a terra, foi erguido no madeiro, o perdão dos nossos pecados. Jó agora estava saindo do enxergar as coisas com os olhos materiais para enxergar as coisas com os olhos da fé. E nós precisamos olhar para o Redentor que foi erguido, porque Ele é o justo juiz, Ele é o defensor, Ele é o nosso Redentor.
Ele apresenta esperança na morte. Depois de revestido esse meu corpo. A morte é um tema difícil, mas do qual precisamos falar porque é o único fato inequívoco aqui nessa vida. Em algum momento ele vai chegar. A morte vai chegar. E Jó, ele diz isso. Depois de revestir este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó está se desapegando de uma vida material, você percebe? E ele diz assim, olha, pode ser que esses meus sofrimentos me levem à morte, mas eu sei que depois da morte, este meu corpo será revestido de pele e de carne, e eu ressuscitarei. E com os olhos de um corpo ressurreto, eu verei o Senhor, não outros olhos, esses olhos que agora só vem sofrimento, solidão, angústia, só vem a morte se aproximando, eu verei o Senhor. Vem logo, morte, porque de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Os servos de Deus, eles encaram a morte com a esperança de que num piscar de olhos, seu coração será preenchido da presença de Deus. Ele tinha saudade. Ele não estava com saudade de sua esposa que o abandonou, nem dos filhos que morreram, nem da sua casa abastecida de bens e de riquezas, nem da honra que ele tinha quando passava. Em outro texto, Jó diz assim, que quando outrora ele andava na cidade, os velhos o reverenciavam, e os jovens abriam caminho e baixavam a cabeça em honra. Ele não tem saudade disso. Ele tem saudade de Deus. O coração dele está sendo levado para o verdadeiro amor. Perceba que o desafio é, este homem não é capaz de te amar, ó Deus. Tira tudo dele, porque ele ama as coisas que o Senhor lhe dá. Agora a declaração de Jó é de que o seu amor está biblicamente orientado e depositado no Senhor. Ele faz uma demonstração final, da qual devemos nos lembrar. O Senhor está sobre todas as coisas. Nós precisamos observar as coisas pelos olhos da redenção. A causa dos males na nossa vida ou na vida dos outros estão na economia de Deus. As lutas e enfermidades e sofrimentos que enfrentamos aqui estão na economia de Deus. E nós devemos nos refugiar nele. Devemos fugir de uma autojustiça. Devemos fugir de uma justiça imposta aos outros. Porque o Senhor é o juiz. É Ele quem detém a espada. E só Ele. Irmãos, concluindo, sabemos que Jó não estava sofrendo por algum pecado específico. Todavia, ele mesmo reconhece que era pecador. A gente costuma idealizar as pessoas. Nós idealizamos a nós mesmos. Mas nós somos advertidos aqui de que as melhores pessoas são apenas pessoas que carecem da graça de Deus. Que por melhores que sejamos, nós somos pecadores que carecem da graça do Senhor. Nós não podemos perder de vista a nossa própria necessidade de Cristo e a necessidade que os outros também têm de Cristo, para que a nossa conversa seja redentiva, para que o nosso consolo seja redentivo, para que a nossa exortação e admoestação seja redentiva, para que percebamos as dores e as lutas pelos óculos da redenção. Por vezes nos esquecemos, somos terríveis pecadores e nós perdemos de vista a obra redentiva. Para mantermos a redenção e a esperança dentro dos nossos olhos, precisamos nos lembrar do pecado no qual Cristo nos libertou. Você se vê diante de Deus? Você consegue enxergar-se como pecador, como pecadora, e ao mesmo tempo se refugiar das acusações do diabo e dos homens em Cristo? Você consegue correr no meio do sofrimento
para a presença de Deus e declarar o seu amor exclusivo a Ele. Não importa, Senhor, se todos me abandonarem, se todos os meus bens forem minados, eu continuarei te amando até o fim. As pessoas também colocam as suas esperanças em muitos lugares errados, além de pessoas. Isso ocorre porque a sua fé, os seus amores e a sua esperança estão depositados em ídolos materiais ou em ídolos imateriais. Elas têm esperança de que serão felizes quando forem reconhecidas, quando se casarem, quando forem curadas do câncer, quando resolverem seus problemas. Irmãos, a questão é que neste mundo caído os problemas sempre estarão presentes. A esperança nas circunstâncias dessa vida é algo perecível, mas a esperança dos santos, quando como uma árvore é cortada, e Jó declara isso no verso 10, e arrancou-me a esperança como a árvore. Essa esperança é arrancada deste mundo, ela é removida deste mundo e transplantada para o jardim de Deus. É onde deve estar a nossa esperança. No que você tem posto ela? Você tem posto a sua esperança de ter de volta o que perdeu? De chegar aonde não chegou? De ser reconhecido do que não foi reconhecido ainda? Isso só te trará sofrimento. Seja arrancado com raiz e tudo desse mundo e tenha suas esperanças transplantadas para o jardim de Deus. Jó se sentia também sozinho e alvo da ira de Deus. No entanto, essa era uma compreensão errada dos fatos. Conquanto o Senhor estivesse silencioso, o Senhor estava ali presente. Ele só conseguia enxergar sua dor e o seu sofrimento, até que os seus olhos viram seu Redentor. O que aconteceu? No meio do sofrimento, o Senhor fez com que as escamas dos olhos de Jó caíssem e ele visse a cruz. E profeticamente ele, o seu Redentor, erguido sobre a terra. E ele viu ali a sua justificação e a esperança de vida eterna. E a solidão e o desprezo se tornaram apenas uma sombra, porque agora o seu coração se enchia de amores pelo Senhor, numa declaração de devoção e paixão. Eu tenho saudade do Senhor. Jó foi levado a desejar a Deus acima de todas as coisas. O que eu e você desejamos? Desejamos o Senhor ou tem outros elementos antes disso? Ele exclama: quem me dera fossem escritas as minhas palavras. Deus atendeu o desejo de Jó no próprio livro. Deus tinha um sofrimento, um propósito no sofrimento de Jó: deixar-nos o seu testemunho, para que nós aprendêssemos com o servo Jó, como nós, servos de Deus, devemos nos conduzir no meio de tanto sofrimento neste mundo. Quem de nós não encontrou consolo em alguma vez lendo o livro de Jó, o livro do seu testemunho? Quem de nós não pôde ver a soberania de Deus? Quem de nós nunca se deparou com aquele texto maravilhoso? E a gente vai ver hoje à noite. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E nós nos maravilhamos com isso. O Senhor tinha um propósito de conduzir Jó ao seu sofrimento, em amor a mim e a você. Jó sofreu porque Deus os amou, para que o seu testemunho ficasse registrado no livro de Deus e nós pudéssemos nos conduzir por suas palavras. O seu sofrimento tem o mesmo propósito. Também ocorre porque Deus ama a sua igreja. E nós precisamos cuidar para que no meio dos conflitos dessa vida, a maneira como nos portamos glorifique a Deus. Por fim, Jó brada: eu sei que o meu Redentor vive. Essa afirmação mostra a natureza indestrutível da fé verdadeira e salvadora.
Podem o mundo se levantar, pode os montes ruírem, pode os homens esbravejarem. A fé do povo de Deus, a fé verdadeira e salvífica, ela não será removida. Em meio às circunstâncias, Jó não conseguia entender, mas uma coisa ele sabia: a verdade básica do Evangelho. Jesus está vivo. Ele reina. Quando as tempestades da vida são intensas, parece que não haverá fim, não haverá solução, não há luz no fim do túnel. O nosso brado tem que ser esse: eu sei que o meu Redentor vive. A redenção traz à mente, irmãos, a gloriosa verdade que o cristão pertence a Deus, pois foi comprado pelo sangue de Cristo. E essa afirmação deve ser feita em nível pessoal. Você pode dizer, bradar no mundo que o seu Redentor está vivo. Isso vai te dar esperança e fortalecimento. Que o Senhor Deus nos abençoe na sua palavra, que Ele nos conduza a graça e vivemos na sua presença dia a dia. Amém.